Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, depois de falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho em Portugal, falar um pouco, dar um breve overview sobre tudo aquilo que nós vamos passar por Portugal nos próximos passos, eu quero entrar num tema muito importante, que é a sua preparação para o processo. Como você se sente numa entrevista? O que você pensa quando ouve falar em uma entrevista? Qual é o seu momento atual na sua preparação de entrevista? Vamos lá? Conto com vocês. Olá pessoal, bom, conforme nós conversamos aí na introdução, hoje eu quero tratar sobre um tema que eu acho extremamente importante para quem está em busca de uma nova posição ou para quem está em busca até mesmo de uma mudança para o exterior ou seja, mesmo até dentro do Brasil. O tema de hoje vai ser entrevistas e o que você precisa saber sobre entrevista. Eu quero exemplificar de maneira geral quais são os aspectos importantes para que a gente comece esse tópico, mas esse tópico também terão outros vídeos que serão de preparação mesmo. Mas de maneira geral, como foram suas últimas experiências em processos seletivos? Você foi selecionado, você foi aprovado, você recebeu proposta, você recebeu um feedback ou você reprovou em uma fase específica e teve um feedback para que você pudesse melhorar naquilo? Como foram suas últimas experiências? Eu acho que se você foi reprovado ou se você teve algum feedback, isso já é importante, porque você tem aonde começar os seus pontos de melhoria. Agora, se você foi aprovado e tal, talvez a vaga era bem de acordo com aquilo que você buscava, mas se você não foi para lá, talvez você ainda está procurando, você ainda está pensando no que fazer, né? E duas coisas muito interessantes são assim, como você se sente durante o processo e como você se sente para falar de você. Você se sente que um processo de entrevista é um momento de pressão? Você se sente sob pressão quando você está conversando ali com as pessoas, seja numa etapa de RH, seja numa etapa técnica? Você se sente sob pressão ou você se sente confortável? Não, você está falando sobre você, você é o protagonista da sua história, você é o dono da sua personalidade, então assim, como você se sente? Você se sente tranquilo ou é algo difícil ou é algo que você precisa planejar, treinar e se sentir confortável para fazer? E assim, falando sobre você conhece a sua história? Você sabe olhar no seu currículo e falar ponto por ponto e tá pronto para responder qualquer parte dela. E dentro da sua história, né? Quais os detalhes que você usa, né? Assim, quais são suas melhores skills? O que você fez de bom? O que você poderia ter melhorado? E quais foram os resultados entregues em cada uma das suas oportunidades? Você consegue olhar a sua história, o seu currículo e dizer isso num processo seletivo? Você está sempre disposto a falar sobre tudo isso ou você é aquela pessoa que está nervosa, que trava ou que tem problemas e dificuldades para falar ou que faz direto como um robô? Eu fiz isso e não consegue ter um diálogo tranquilo durante os processos. Eu acho que assim, tem detalhes da sua apresentação que você pode, exaltar. É claro, você foi líder, você entregou 90% de aumento em determinada área, a sua produtividade e a produtividade da equipe foram melhor, ou alguma sugestão que você deu teve um impacto muito positivo para toda a equipe, para os seus coworkers, para aqueles que trabalham com você, os seus líderes te olharam, você foi reconhecido. É sempre bom saber o que colocar e o que não colocar. Você não precisa ser egoísta e colocar apenas os resultados positivos. Você pode colocar contribuições de forma geral e até mesmo alguma coisa que você poderia ter feito de melhor e que depois de um tempo você conseguiu aprender. E como que você se prepara para as etapas do processo, né? E para as diferentes etapas de um processo? Por exemplo, eu mencionei sobre o RH. Como você se prepara para falar sobre seus pontos, sobre suas expectativas, motivações? Às vezes foi uma pessoa do RH que te abordou, então você não estava procurando, mas aí você gostou. E você consegue falar isso? Você consegue falar, eu não estava procurando, mas achei interessante por causa disso. Ou eu estou procurando e achei interessante por causa disso. Então assim, você tem
estar sempre preparado para cada uma das etapas. Na etapa técnica, como que você se prepara para as questões técnicas? Você busca informação em outras fontes? Você busca alguma recomendação, algum fórum que você possa ter ideia de como é o processo, do que você pode esperar? E quando você não encontra, você sabe como tentar descobrir isso durante o seu processo? Você sabe fazer perguntas que vão direto àquilo que o recrutador está procurando? Então, esses são pontos que você sempre tem que estar preparado. Você tem que pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre a vaga, tentar fazer network com quem já trabalha nessa empresa, tentar perceber um pouquinho melhor de como a vaga vai seguir no próximo mês, nos próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, assim, eu acho que são etapas extremamente importantes para você, porque são etapas que decidirão o seu futuro. E a entrevista é o momento que você tem para brilhar, é o momento que você tem para mostrar todo o seu potencial e ser contratado para a oportunidade, né? Então, assim, um ponto muito interessante é você ter perguntas para os entrevistadores, porque além de mostrar o seu interesse, mostra o quanto preparado você estava para saber sobre o processo, para saber sobre o dia a dia da equipe, para saber sobre os resultados, para saber sobre os seus reports, como serão, como que é a metodologia de trabalho da equipe. Então, assim, você tem que ter perguntas para cada tipo de fase e para cada tipo de entrevistador. Eu acho que isso ajuda você a planejar todos os seus passos e se sentir mais confortável, né? Então, assim, um outro ponto muito interessante é, se a gente tivesse que fazer uma entrevista hoje aqui comigo, você conseguiria fazer? Tranquilo, vamos fazer e vamos falar sobre você e responder as perguntas? Você tem que estar sempre preparado para fazer, seja uma entrevista longa, seja uma entrevista curta, seja uma entrevista que é um bate-papo formal, ou às vezes um amigo que te recomendou e aí o manager te chamou para fazer um bate-papo no telefone. Você tem que estar sempre preparado. Então, assim, a partir do momento que você sabe toda a sua história, tem ela bem decorada, tem ela de acordo, sabe falar sobre você, sabe falar sobre seus pontos fortes, sabe ver as suas fraquezas, aquilo que você tem para melhorar, você vai estar preparado para fazer em qualquer momento. E isso vai ser um diferencial muito grande, porque você não precisa tem um horário para amanhã, mas tem um horário para daqui 1 semana. Eu vou pegar essa semana e me preparar. Não, vai pro jogo, entendeu? É final de Copa do Mundo. Sempre todos os processos são finais. Você tem que ir melhor a cada vez. E assim, tem uma questão que é muito polêmica, que é você participar de processo mesmo não estando à procura. Ou seja, você tá bem na sua empresa, você tá tranquilo, mas você quer ver como tá o mercado. Ou você viu que outras pessoas entraram em empresas e você quer saber como que é o processo dessa empresa. Tem até mesmo o Mang ou Fang, né, que é o Facebook, a Amazon, a Apple, que tem um processo extremamente longo e detalhado, cada uma das etapas. Então, assim, as pessoas às vezes participam desse tipo de processo para pegar a experiência ou para saber aonde pode melhorar. Por exemplo, você é um dev ou um QA de front-end. E aí os processos estão pedindo muitas cenas de DevOps, muitas cenas de back-end que você não sabe. Então você pelo menos vai fazer, vai participar e vai saber onde melhorar. Você pode usar isso como profissional, tipo, eu preciso aprender isso para se eu quiser buscar uma posição melhor. Eu preciso aprender isso para ter mais skills e completar o meu perfil naquilo que eu ainda não sou bom. Então, assim, tem os dois lados da história, lógico. Você vai ficar participando de processo todo dia, toda hora e sem nenhuma intenção, provavelmente você só vai perder tempo, porque você não vai dar o foco necessário para cada um dos processos, você não vai ter tempo de estudar cada uma das empresas, cada uma das etapas, e você também não vai estar aprendendo nada. Às vezes você vai ter 1 ou 2 perguntas, o entrevistador já vai ser capaz de perceber que você não está muito interessado, que não está muito afim, e é isso. Então, assim, nos próximos passos eu quero detalhar mais vários pontos de entrevista, vários pontos que você pode melhorar no teu perfil, na tua história, para que você fique consciente e tranquilo para falar sobre você a qualquer momento. Então, assim, os próximos vídeos serão mais detalhados, a gente pode pegar alguns exemplos e ir nos detalhes do que esses exemplos têm de bom ou não. E o que fica de hoje como recomendação, tem até um erro aqui de português, mas o que fica como minha recomendação vai ser o background. Você tem que saber seu background, você tem que conhecer o seu currículo, as suas motivações,
a posição que você está aplicando ou que te chamaram e quais são as suas skills. Você tem que ter em mente quais são os seus pontos fortes, entendeu? Tanto na stack tecnológica quanto na stack no soft skills. O que você é bom, o que você precisa melhorar e tudo. Aqui na Europa e nos Estados Unidos eles utilizam muito esse método STAR, que é Situation, Task, Action e Result. Você tem assim uma situação e você tem uma determinada task. E nessa task, quais foram as suas actions e quais foram os resultados após isso? Ou seja, você tem um problema, você cria uma task ou foi direcionado para uma task, você aplicou aquilo que você sabe e quais foram os resultados. Então, às vezes, quando você vai falar dos seus achievements durante sua carreira, você pode usar esse método, que é interessante. É claro, tem vários outros métodos. E quando você está treinado e quando você está preparado, você já sabe o que você pode usar, o que você não pode usar e às vezes o que você deve usar, porque daí você vai sentir o feeling da entrevista e vai conseguir. E aí os pontos mais interessantes que eu acho de um processo. Você tem que treinar muito a sua apresentação, porque você é o protagonista da sua história. Ou você conta isso de forma correta, ou você não vai conseguir ganhar aquele jogo. Pensa numa partida de futebol, você tem que ir bem para ganhar. Pensa no seu dia a dia, se você entrega mais, você vai bem. Então assim, a sua apresentação é o seu portfólio durante um processo. Se você sabe exatamente o que você fez, eu não estou falando para você só se vender ou falar coisas que você não fez. Não, você tem que saber o que você fez, como você fez e os resultados que você teve. Quando você sabe isso e você é capaz, por exemplo, durante alguém te interrompe e faz uma questão, você é capaz de responder essa pergunta. Ou seja, quanto melhor você estiver na sua apresentação, na apresentação da sua entrevista e pronto para responder qualquer questão, melhor vão ser os seus resultados. Beleza? A gente vai ter muito conteúdo aqui sobre LinkedIn, sobre currículo, sobre essas preparações para entrevista e até mesmo mais conteúdo sobre o mindset. Tipo assim, o que você pode mudar no seu dia a dia para se tornar um QA melhor, para se tornar um dev melhor, um DevOps melhor. Então, vamos nessa. Obrigado mais uma vez por estarem aqui comigo. Subscreve no canal. Clica aí que gostou desse vídeo, vamos divulgar o canal, vamos compartilhar no LinkedIn, no Facebook, ativa as notificações aí e vamos que vamos, tamo junto, valeu!